O The Hadid perguntou aqui uma pergunta técnica. Dica para melhorar nas edges das ilustrações, sendo que as minhas hard edges são muito suaves. Rapaz, a questão dos edges, né? Eu acho que essa parada é um pouco, sei lá, acho que a galera superestima um pouco essa questão Não que superestima, tá ligado? Mas assim, superestima talvez na frente de outras coisas que provavelmente são mais importantes no nível que as pessoas normalmente se encontram, né? Isso é uma preocupação mais avançada. Mas tudo bem. Tem que ver por que tá ficando muito suave, né? Essa é a questão. Se tá ficando muito suave por falta de contraste, tipo assim... das bordas é nada mais do que isso aqui, né? Pegou aqui, vamos desenhar fazer um shape aqui, mano. E aí eu vou renderizar essa forma aqui, né? Sei lá, de uma maçã. Foda-se. Vamos... Supostamente essa questão das edges, respeito a essa... Deixa eu só ajeitar esse pedaço aqui, né? Oi! Diz respeito... Peraí que eu vou chegar lá. Vamos montar essa... Faltam dois caminhos para você ter problemas com as edges, né? Principalmente como você falou, e com as hard edges. Um caminho é você ter o problema de falta de dureza mesmo nas bordas, né? Tipo, a borda tá muito suave, você queria ter bordas mais duras e você acaba... misturando demais, né? Talvez, ó, com brush suave. Nesse caso, velho, é usar um brush duro, porra. Tranquilo. Isso é meio... pensar muito mais em blocos, em planos mesmo, né? Como tá aqui em formas, talvez em formas bidimensionais mesmo, que é algo que eu tento pensar e é algo que eu tentei fazer em alguns projetos recentemente. Inclusive aqui o do Nau do Canal, né? Que a gente fez. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Opa, isso aqui é o feedback dos alunos que eu... Aqui. Então nele eu tentei... Eu construí tudo a partir de formas básicas, ó. Não, elas podem ser do jeito legal. Na verdade, o legal é você contrastar elas. Eu citei uma construção de ambas. Então, até o primeiro momento aqui, a maioria das bordas eram duas. Eu pensei tudo em termos mais gráficos, né? Em termos de shapes, bidimensionalmente, ó, tá. E aí, eventualmente, eu fui, ó, em um meio do caminho aqui, ó, eu fui misturando, tá vendo? Um pouco mais, né? Trazendo umas transições mais suaves, ó, por exemplo aqui. Para que eu tivesse um contraste, né? Então a área que era mais plana, por exemplo, eu não queria ter essas tanto duras, né? Então isso contrastava transições duras com transições mais suaves. Isso dá um equilíbrio bacana, ó. Então deixar transições mais duras para áreas... talvez não tão conscientemente, né? Mas transições mais duras vão trazer mais atenção, tá ligado? Vão trazer mais foco para as áreas mais duras. As áreas de borda dura, elas chamam mais atenção, digamos assim, né? E as áreas de borda mais suave, elas chamam menos atenção. Então, áreas que eu não quero... Tinha muita complexidade aqui nessa lateral da cabeça. Eu não queria que essa área fosse uma distração, não queria que essa área fosse uma distração. Então, eu tentei equilibrar nesse sentido, tá vendo? Então, essa é a questão da dureza da borda em si, né? Da dureza absoluta aqui, tipo blocadona, shapeada, versus a transição mais suave. Isso é uma questão. Outra questão é a questão do contraste, né? Para funcionar, velho, não adianta eu ter uma borda dura se eu não tenho um contraste. No final das contas, até uma borda suave, de certa maneira, ela acaba sendo uma transição entre valores suaves também, né? Então, dependendo A questão é essa. Por exemplo, aqui eu posso ler de longe como uma transição mais orgânica, né? Essa transição, por exemplo, desse plano aqui de baixo. Deixa eu marcar aqui. A transição isso aqui, né? Como tem pouco contraste entre essas faixas, a leitura vai ser de uma borda mais suave, querendo ou não, né? No todo, né? Aí, principalmente se você compara com os outros, contraste tem um problema. Então, aí se a questão é essa, o seu problema não é um problema de edges, mano. Galera... superestima essa parada. Esse é o exemplo clássico da superestimação das bordas. O problema não é borda, então, mano. O problema é contraste. O problema é valor, pô. Então o que você precisa fazer é estudar valores, mano. É pegar. Fazer estudos em preto e branco, rápidos, tá ligado? E tentar fazer essa simplificação em preto e branco. Eu gosto da ideia de você fazer isso da imaginação. Um caminho que eu passo para os meus alunos lá no digital, para tentar chegar nesse ponto de equilíbrio, né? Porque normalmente é o seguinte: a gente começa. Normalmente a gente começa... Deixa eu pegar uma seleção redonda aqui. Uma dica de ouro aqui, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Dar uma dica boa pra vocês aqui agora, ó. Vamos lá. Jogar um cinza neutro ali de fundo, mais clarinho, um pouquinho. E vamos trabalhar com a ideia do seguinte.
a relação que deve existir entre cor base, luz e sombra, né? Então a ideia da cor base é o que? Do valor base. É, tipo assim, o meu objeto, ele é claro ou escuro? Veja, esse meu porta-lápis aqui, ele é de uma cor base super escura. A gente entende ele como preto, embora vai ter valores aqui que provavelmente são mais claros do que valores da minha camisa, que, entre aspas, é lida como branca. Não é isso? Então, entender essa relação. Qual é o valor base que eu estou trabalhando? Então, o meu objeto ele é meio claro ali. Um valor bastante claro. Vou jogar um valor de 87 aqui. Vou pegar um brush mais duro aqui. Esse é o meu valor base do objeto. O objeto ele é claro. Certo? Beleza. E aí, como é que eu vou determinar, então, qual é a distância ideal que eu vou descer para a sombra? Eu acho que fazer esse exercício de imaginação é legal também, para se acostumar com esse intervalo legal. Porque o que acontece é o seguinte, no começo a tendência é a gente fazer 2 erros aqui, né? No começo mesmo é fazer o quê? Fazer o valor, vamos fazer assim, ó. Primeiro erro clássico aqui, ó, mano. 2 erros clássicos, né? Vamos lá, tem um objeto, 2 versões desse objeto aqui. Primeiro erro é o seguinte, pegar o objeto e falar, minha sombra é preta. Isso com cores, então, é uma tragédia, né? Aí pega o preto, a sombra é preto, luz é branco, aí você tem uma porra mais ou menos assim horrorosa. Péssima. Isso aqui, não, pelo amor de Deus. Certo? O outro erro é o quê? É muito pouco contraste. Você tem uma base ali na área de luz, você vai então vou sombrear aqui um pouquinho. Eu vou escurecer um pouquinho, vou jogar aqui, ó. Vai ter pouco contraste, né? Sua variação é muito pequena. É o caminho. Depois você evolui um pouco, você começa a perceber que o contraste demais ele melhora, a tendência é perder muito contraste assim. O que é que o Scott Robertson sugere? Que você pense no valor base, a princípio, e eles fazem uma sugestão que não é uma lei absoluta, obviamente. É um princípio geral, um princípio norteador. Mas que ajuda muito a chegar, a treinar o olho, essa percepção de um valor intermediário. De um contraste intermediário, na verdade. Né? Que você tem um valor base, então meu valor base ele tá aqui ó, em 87, certo? Vou até trazer isso para cá também. Meu valor base, exatamente, ele menciona isso no How to Render, o finado Scott Robertson, Deus o tenha. Cadê? Ele tá vivo ainda. Ó, meu valor base tá ali em 87, certo? Então ele fala o seguinte, velho, um valor interessante, num material genérico, num ambiente genérico, numa iluminação genérica também, tudo genérico, porque é uma aproximação de fato, é você pegar esse valor base e trabalha com a ideia de que ele vai escurecer metade do caminho até o preto. Então se diminui 87 pela metade até o preto dá quanto? Dá 43 mais ou menos, 40 e poucos. Claro que não precisa ser uma coisa super absoluta não, mas ó, então para esse valor base, para um objeto claro, eu tenho uma sombra ali que vai estar oscilando por volta desse metade do caminho até o preto, costuma funcionar bem, ó, em termos de valor, tá vendo? Claro que com suas oscilações razoáveis ali acontecendo, tá? Esse costuma ser um intervalo bacana. Então, claro, também indo para cima nos highlights, se precisar, e por aí vai. Só que esse é o grande lance, né? Porque isso vai te dar esse senso de proporcionalidade. Então, se eu tenho também um valor, outra esfera aqui com um valor base mais escuro, então essa esfera já é muito mais escura do que aquela, certo? Tá ali, ó, num 30 o valor base. Pronto. Qual vai ser o valor da sombra? Vai ser aproximadamente 15. Aproximadamente, né, gente? Porque isso realmente não se trata de regras absolutas, ó. Mas eu acho que é bom para quê? Para entender essa relação do valor base e da sombra do valor base, né? Que elas acompanham ali proporcionalmente em direção ao escuro. Um ponto interessante é como os objetos mais escuros parecem refletir mais intensamente, né? O reflexo, como ele está refletido, da mesma forma que no objeto claro, porém, como o contexto é escuro, o reflexo parece mais intenso, né? Isso é válido inclusive para a pele escura, né? Como a pele escura ela pega mais, evidencia mais os reflexos do ambiente, aquela pele escura com aquele reflexo do céu azulado, aquela coisa meio moonlight, né? Que a galera fala. Dá um efeito muito bonito na pele, ó. Então a parada é uma questão de achar essa relação de contraste de luz e sombra, do contraste, de treinar você para chegar nessa percepção, tá ligado? E aí, a partir disso daqui, fazer alguns estudos assim, pega algumas referências, desenha a forma e aplica nesse direcionamento, e depois se faz diretamente olhando para a referência mesmo, criando também a partir de referência e por aí vai. O caminho aqui é esse, na verdade, né? Não é tanto uma questão das bordas, que eu acho que é um tema super complexo, tá muito mais uma questão geral de valor mesmo.
Sepituba, conhece algum curso de desenho bom pra nós? Porra, man, por acaso você falou isso, eu lembrei de um curso muito bom, que é o curso de Fundamentos de Desenho com Kaique Pituba, www.fundamentosdesenho.com. Esse é foda demais. E a borda parece, quando a gente fala bordas, né? Parece que a gente fala pra sei lá, dar uma impressão de ser algo muito complexo e tal, né? Enfim, acho que é muito mais simples. Obrigado, eu vou procurar esse livro mencionado também. O How to Render, cuidado, viu? Ele é um livro mega complexo, mas ele dá princípios muito interessantes. Eu não acho que a ideia... Ele tem uns exercícios lá que são mega malucos, assim, tipo assim... Muito exagerados, né? Tipo assim, muito técnicos às vezes. De calcular a trajetória da luz, puta que pariu, não sei o quê. Mas eu acho que ele... A essência, tá ligado? Os princípios dele, você buscar os princípios é bem legal. E aí nesses princípios você encontra coisas desse tipo. A relação da reflexão também, da renderização como um todo. É bem legal. Para dessa aqui, pô. Esse é o ponto-chave. Ó, tem também turma aberta do curso de pintura digital, viu, gente? Quem quiser se aprofundar nisso. Diga-se de passagem, tava vendo aqui, que apareceu ali no nau do canal, né? Mas, mano, a galera do curso de pintura digital tá evoluindo absurdamente. Aqui foi o estudo do meu brother Klaus lá, aluno da gente lá. Ele tá evoluindo absurdamente, sério mesmo. Ele tava perdidinho na pintura digital e já tá fazendo umas paradas muito massa. Porque a gente começa com esse estudo de valores inicialmente, depois a gente passa a aplicar essa mesma ideia com cores e aí a gente vai, porra, agora se divertindo num aprofundamento mesmo aqui da ferramenta. Muito bom, tá muito. Eu amo o curso de pintura digital, é pena que ele não é tão procurado quanto o de fundamentos. Mas é um cursão da porra, velho, não é por nada não. Muito bom. É isso, família.